Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês aqui a Espada Selvagem de Conan, a edição 29 da coleção Os Anões Assassinos da Estígia, com Michael Fleischer, John Buscema, Valma Eric, Rod Nobres, Ernie Chan, Alan Zelenetz, Ron Wilson e Dave Simon na capa, com essa belíssima arte aqui do Noren, Noren, né? Olha que arte bonita, né? Como eu gosto muito das capas da arte do Noren, né? Eu acho fantástico realmente. Então essa é a capa, temos aqui a lombada, edição 29, vai formar o nome do Conan aqui, Espada Selvagem. Temos a contracapa, reunindo as edições de Conan 94 a 96, tá? Vamos dar uma olhadinha no quadrinho por dentro. Vamos lá, tá aqui a guarda com o medalhão de Conan. Espada Selvagem de Conan, Os Anões Assassinos da Estígia. Temos aqui as histórias. Os Anões Assassinos da Estígia, de novembro de 1983. A Noite do Rato, de dezembro de 1983. A Colina do Horror, também de dezembro de 1983. O Monstro do Lago Marmet, de janeiro de 1984. Chegamos ao ano de 1984 aqui nas edições da Espada Selvagem de Conan. Introdução, e aí temos a nossa primeira história aqui, que é escrita por Michael Fleischer, desenhos do Valma Eric e Vincent Colenta, ok? Temos aqui a nossa primeira história, Os Anões Assassinos da Estígia, onde Conan foi jogado ao mar aqui por esses marinheiros. Ele estava defendendo uma moça que é amiga de que é a esposa de um amigo dele, né? E aí ele foi jogado ao mar porque esses marinheiros querem vender essa moça. E eles acharam que Conan morreu, mas Conan não morre, ele volta e ele enfrenta esses marinheiros, ele resgata a moça, sai com um barquinho aqui, né, com esse barco aqui no mar, enfrentam uma tempestade, depois enfrentam esse kraken aqui, que na verdade é um grande, uma espécie de um grande polvo, né, e eles acabam ficando ali à deriva, né, vão parar em uma ilha, né, e chegando nessa ilha aqui, eles se deparam com essa mulher aqui que se chama Kiriandra, né, ela é uma encantadora, ou seja, ela é uma bruxa, né? E aí ela joga esses cães, né? Esses cães ferozes contra Conan. A princípio, ele vence esses cães, mas aí ela lança um feitiço ali e os dois, tanto Conan quanto a sua companheira ali no momento, acabam então desmaiando ali através do feitiço de Kiriandra, tá? E eles são levados para uma caverna onde Kiriandra conta toda uma história ali, né, de que ela era aprendiz de um grande feiticeiro chamado Parmek, né? E esse Parmek ali ficou revoltado com ela porque ela queria aprender mais, queria adquirir mais conhecimento, se tornar também uma feiticeira poderosa, e ele então isola ela nessa ilha, nessa caverna, e ela fica então ali isolada, né? E ela quer que Conan então se vingue, quer que Conan então mate esse feiticeiro, né, para que ela então possa ter a sua vingança. E para forçar Conan a fazer isso, ela vai fazer com que a alma da companheira de Conan passe para essa lesma gigante, ou seja, a alma da companheira está presa nessa lesma gigante. Conan então concorda, né, em fazer a vontade dessa feiticeira e parte então para matar Carmek, né? E Carmek ele vai para um reino, né, onde existe um rei que gosta de lutas entre anões, né? E ele está aqui, ó, ele assistindo a luta entre os anões, ele aposta, né? Inclusive os seus conselheiros e a sua própria esposa diz que ele precisa parar com isso porque ele está usando os fundos do reino, né? E que esses fundos não vão durar para sempre. Mas ele não ouve, né? Existe um complô contra esse rei, todos querem derrubar esse rei aí, e eles vão conseguir o apoio de quem? Exatamente do Carmek, né? Que é esse feiticeiro aí. Conan chega a esse lugar, né? Esse reino aí, ele logo encontra lá, né, uma mulher, né, com quem ele se envolve ali, né? E aí o rei está fazendo o seu passeio ali, né, com seus súditos, e quando ele se distrai com uma das moças ali do reino, ele acaba sendo atacado ali por assassinos, né, que estão amando desses homens que estão fazendo um complô contra ele. Conan vê tudo de sua janela, salta como um tigre e mata esses assassinos ali, esses
pretensos assassinos, né, fazendo então com que o rei seja salvo. O rei fica extremamente grato, né, e oferece a Conan então uma posição dentro do reino dele. Conan vai cobrar essa posição e ele fala que o único jeito de Conan se tornar um dos seus homens é matando um de seus soldados, porque a guarda dele é contada, não pode ter menos e nem pode ter mais. Então Conan vai ter que desafiar esse soldado aqui, né, esse guerreiro aqui. Obviamente ele vai vencer esse guerreiro e vai se tornar um dos guardas ali do rei, né? E aí, com a ajuda de Carmack, o Carmack apresenta anões a esse rei, né? O rei fica satisfeitíssimo com esses anões, né, que estão ali. O Carmack ele tem o poder de se transportar a sua alma, né, para o corpo de outras pessoas. Ele transporta a alma dele para o serviçal do rei ali, né, que tenta incluir, e aí com ele, usando o corpo desse serviçal, ele vai tentar matar o rei, só que Conan mais uma vez salva o rei, né? E o rei fica extremamente agradecido, né? E tem Conan em grande conta com ele ali, né? E aí os anões que o Carmack apresenta para o rei encantam o rei, ele fica completamente encantado, fala que esses anões vão vencer todas as lutas, que ele vai ganhar muito dinheiro com isso. Enquanto isso, o Carmack possui, né, entra com a sua alma no corpo da esposa do rei, fazendo com que ela se ofereça para Conan, mas isso tudo é armado por quê? Porque ela vai fazer com que, né, os homens do rei, o próprio rei, peguem Conan e a esposa dele na cama, né, sendo que Conan nem chegou a fazer nada, na verdade ele estava até tentando evitar, já que ela era a rainha. E aí Conan percebe que tem algo estranho desde a outra vez, porque as pessoas começam a não se lembrar de nada do que elas fizeram. E ele percebe que tem algo aí estranho, uma espécie de bruxaria ali. E aí é revelado também que esses anões de Carmack, né, eles ficam empileirados aqui um em cima do outro, da carcunda do outro, e se transformam nesse djinn, que eles chamam de djinn, né, que seria uma espécie de mago, sei lá, né, tipo um gigante ali, um cara grande, né? Os três acabam se transformando nesse djinn, que é uma figura mítica ali, né? E ele vence, ele mata todo mundo, né? E ele ameaça o rei ali, né? E o rei se vê ali acuado diante dessa ameaça. O Carmack, junto com o seu djinn, ele começa a matar todos que ele acha que precisam morrer nesse reino. A rainha observa tudo aquilo ali, vai até o calabouço onde está Conan, né? Avisa Conan, fala com Conan. Conan diz que já percebia que tinha algo errado. Ele vai confrontar ali Carmack, né, com os seus anões. Os anões se juntam e se transformam nesse djinn, que começa então uma luta feroz ali com Conan. Conan realmente precisa confrontar e usar de toda a sua habilidade diante desse djinn, né, desse ser aqui, né? Mas aí ele vai conseguir, inclusive ele mata esse ser mítico ali, né? E aí o Carmack, ele tenta possuir Conan, mas a feiticeira tinha dado a Conan um colar, né? Quando Conan estava saindo lá da ilha, a feiticeira deu um colar a Conan dizendo que isso ajudaria ele, impediria Carmack de possuí-lo, né? E é exatamente isso que acontece. Quando o Carmack olha esse colar, ele não consegue possuí-lo, então o que ele vai fazer? Ele vai procurar o corpo dele, porque agora ele está no corpo do rei. Ele possui o corpo do rei, contanto que quando Conan está afrontando aqui, né? O rei, na verdade, ele está afrontando Carmack aqui. Ele sabe que Carmack está no corpo do rei. E aí ele vai então tentar voltar para o próprio corpo dele, só que o que acontece? Conan já tinha armado com a rainha, que enquanto ele estivesse distraindo e lutando ali com o djinn, a rainha deveria esfaquear o corpo de Carmack. E é isso que ela faz. E então, quando ele vai procurar o corpo dele, ele não pode entrar mais no corpo dele, porque o corpo dele se encontra esfaqueado e se ele entrar ali, ele vai perder a alma. Só que é exatamente isso que acontece, porque ele fica sem corpo para onde entrar, né? E aí a alma dele vai se desfazendo, né? E aí ele acaba se perdendo, né? E perde a alma ali, e ele acaba sendo morto dessa forma, né? Conan, então, tendo cumprido o seu propósito ali, ele volta com o barco, volta àquela ilha, tentando achar a feiticeira, né? E aí ele se depara com
com esses canibais aqui, esses seres parecendo símios aqui. Ele precisa lutar com esses símios, ele vence os símios, vence esse obstáculo, bota eles para correr, e quando ele entra na caverna, o que, que ele encontra? Ele encontra somente aquela companheira dele que tinha tido a sua alma trocada com a lesma gigante. E o que, que eles percebem ali? Que a feiticeira desapareceu, mas que tem a lesma ali. E Conan então desconfia e percebe então que, na verdade, a feiticeira sempre foi a lesma, que Carmack, através do poder feitiço dele, ele tinha criado aquela mulher através desta lesma. Olha só que loucura, tinha criado a mulher através dessa lesma, né, que ela foi criada do nada ali, e com a morte dele, aquele corpo que tinha sido criado através do feitiço dele, ele desaparece, e a alma da lesma volta para a lesma, ou seja, aquela mulher, na verdade, a alma dela, o pensamento, toda a consciência dela teria sido retirada dessa lesma aí através de um feitiço. E aí Conan não ajuda, foge os dois ali, né? Eles fogem dessa caverna, pegam um barco e partem ali para o destino deles. Ele vai devolver, né, a mulher lá ao seu amigo, ok? E assim terminamos a nossa primeira história. A segunda história, A Noite do Rato, onde nós vamos ter aqui, né, o reino de Katai, onde os imperadores passam por um teste aqui, ó, eles têm sempre coisas iguais em par, e eles precisam escolher, sendo que uma delas é perfeita, é sadia, e a outra tem algum veneno, tem algum perigo que pode tirar a vida deles. Isso porque se um rei consegue escolher bem, significa que os deuses, né, estão se agradando, e que ele então é capaz então de governar outras vidas, né? Só que aqui mostra que um desses imperadores escolheu mal, né, e uma serpente que estava nessa caixa acabou matando. Então um outro imperador deverá ser escolhido. Conan, nesse momento aqui, está no deserto com o seu bando de ladrões, tentando roubar uma caravana, mas essa caravana já foi roubada por uma mulher, né, e seu bando. Essa mulher se chama Gralha da Neve, né? E aí Conan, vendo mais uma vez que foi frustrado os seus planos de roubo, encontra até uma criatura ali e tal, enfim, ele vai para a cidade, lá ele encontra uma mulher, essa mulher acaba enganando ele, levando ele para uma armadilha, né? Ele acaba quase sendo morto por salteadores, mas ele reage a tempo, né? Mata dois deles e ainda leva a mulher para que, né, que ele possa então possuí-la. Só que chegando no quarto, né, ele encontra quem? A Gralha da Neve, aquela ladra que vem atrapalhando os planos dele e os roubos dele. Ela então convida Conan dizendo que precisa roubar um diamante, né, uma joia preciosa ali, que vai ser dada à princesa, né, a princesa que se casará com o novo imperador, né? Essa princesa é de outro país, e ela então esse diamante será dado a ela. Eles conseguem roubar o diamante, e quando estão ali prestes a planejando como vão vendê-lo, na verdade Conan foi traído pela Gralha da Neve, que junto com seus comparsas ali acaba aprisionando Conan, levando ele para uma cidade e jogando ele dentro de um fosso que eram feitos sacrifícios antigamente, né? E do qual Conan encontra algumas facas enferrujadas, e ele usa essas facas para sair desse poço, né? E aí ele vai tentar se vingar da Gralha da Neve, sendo que ela também encontra dificuldades, pois os seus acólitos, né, o seu bando ali, se revolta contra ela, tenta matá-la para que eles fiquem com o tesouro, só que ela mata todo mundo ali, né? Ela é muito perspicaz, ela é uma mulher muito decidida, né, e violenta também, e acaba matando os seus três ali. E aí, dentro do palácio, né, esperando, eles estão aguardando a chegada dessa princesa para que ela se case, e aí o imperador é lembrado que eles estão chegando no ano do rato, que essa seita, a seita que adora ratos, né, eles sempre sequestram, né, uma princesa virgem, né, para que seja sacrificada ao deus rato, né? E aí o imperador fala ali que, na verdade, ele acha até que essa seita não exista, porque os antepassados dele liquidaram essa seita, mas o sacerdote dele fala que não, que essa seita existe. E aí a princesa vem chegando ali, né, com toda pompa, olha só, né,
montada em um elefante, enfim, uma festa danada. E aí Conan observa que existe uma coroa de ouro crivada de joias ali, e ele então pensa que a Gralha da Neve poderá tentar roubar essa coroa. Dito e feito, né? Ele espera a noite toda e ele avista e ele percebe que ela está indo roubar a coroa e ela realmente põe a mão na coroa ali. Só que quando ele vai tentar alcançá-la ali, ela joga na sua bandoleira ali, prende as pernas de Conan e consegue fugir. Conan fica ali retardado, né, e acaba tendo que enfrentar os soldados, os guardas, inclusive por conta disso, os guardas que estão guardando a princesa deixam a guarda, né, deixam a porta dela desguarnecida e ela acaba então sendo sequestrada aqui pelos sacerdotes do rato ali, nos seguidores do rato. Conan vai acabar sendo preso, capturado, e vai então, eles vão tentar esmagar Conan com as patas de um elefante, né? E aí esse é o castigo dele. Ele está preso por correntes, ele vai conseguir se libertar dessas correntes com muita dificuldade. No último instante ele vai conseguir se desviar do elefante, né? Vai conseguir se salvar, sobe no elefante, ainda derruba todo mundo, derruba a varanda que o comandante estava dando ordens para matar ele. Ele vai conseguir fugir, né? E aí ele chega até a sala do trono, onde está o imperador, ele corre para lá e fala então que se o imperador ele sabe como libertar a princesa, né? Ele saberia como libertar a princesa porque ele sabe onde fica as ruínas onde esses seguidores do rato cultuam o deus rato, e que ele então, se o imperador permitir, ele vai salvar a princesa. E aí o imperador concorda com isso, né? E aí aqueles, né, que estão planejando contra o imperador, que até fazem parte dessa seita do rato, né? Então planejam então contra a vida de Conan, né? Conan então parte, né? Ele parte lá, encontra as ruínas, né, sozinho, ele vai sozinho, encontra as ruínas lá, ele é alcançado lá pelos seguidores desse deus rato, né, dessa seita dos ratos, é atingido na cabeça com uma pedrada, e quando acorda ele está amarrado com vários ratos, né, em cima dele, mordendo ele, e os adoradores do rato adorando a imagem do deus rato ali. E aí ele olha, a princesa também está sendo toda mordida, está amarrada e sendo mordida pelos ratos ali. Então ele vai com o próprio sangue, né, que os ratos estão mordendo o braço dele, as cordas ficam escorregadias, ele consegue se libertar e pega a sua espada, né, consegue pegar a sua espada e começa a matar vários desses seguidores do rato ali, né? Liberta a princesa, consegue fugir com ela. Conan realmente é muito habilidoso, né? O cara é uma fera realmente. Eles então vão para a floresta, chegando na floresta, né, eles acabam enfrentando aqueles homens, né, que querem a queda do imperador, né, que estavam seguindo ele. Ele então vai ter que enfrentar esses homens, só que ele vai receber ali, né, a ajuda inesperada da Gralha da Neve, né, que está ali ajudando ele ali, né, e fala então que eles vão dividir a recompensa pela devolução da princesa. Ela então se insinua para ele ali, dá um gole a ele ali de vinho e tal, ele bebe esse vinho, ela beija Conan, quando Conan vai ver, ele foi sedado ali, ela colocou alguma coisa nesse vinho, nessa água, né? E aí quando ele acorda não tem nem a Gralha da Neve, nem a princesa. Ele corre para o palácio, chegando lá, ele já encontra a Gralha da Neve recebendo o ouro todo ali. E aí eles discutem, ficam discutindo, o imperador deixa eles de lado, escolhe uma porta que é a porta errada, né? E aí ele escolhe a porta que tem a criatura, aquela criatura que Conan viu lá no começo da história, lá no deserto, né, que estava sendo levado para o palácio. A criatura está ali, a criatura agarra esse imperador, acaba matando ele é morto por essa criatura. Conan também quase é morto por essa criatura, precisa lutar bastante por sua vida, né, para sobreviver a essa criatura, né, e aí consegue fugir, né, e aí ele pega o saco, né, com as moedas de ouro, e aí quando chega no momento de se separar
da gralha da neve, ele entrega para ela o saco, que seria metade dela, né? E quando ela dá a distância dele e abre o saco, está cheio de pedras, né? E Conan então vai embora rindo com o saco cheio de ouro. Terminamos essa história. Depois nós temos aqui um conto, né? Que seria um conto aqui onde Conan está passando por uma colina, ele está atrás de uma moça, existe uma recompensa para que ele consiga resgatá-la, e aí, então ele está vendo criaturas enormes, gigantescas, símios, né, carregando essa moça ali, porque eles têm a intenção de abusar e devorar ela, né? E aí Conan enfrenta essas criaturas, sente a morte, né, o hálito da morte dessas criaturas, mas com muita força, com muita raça, né? Ele consegue então derrotar e vencer e matar essas criaturas e resgatar a moça, que depois se entrega em uma noite de amor a ele. Depois nós vamos ter aqui a nossa última história, né? É a nossa última história, que é o Monstro do Lago Marmet. Aqui, quando está chegando a uma cidade chamada Dalat, né? É uma história escrita pelo Michael Fleischer com desenhos do John Buscema, tá? Arte final do Rudy Nobres. Quero falar para vocês aqui que a segunda história, eu esqueci de falar, a segunda história, A Noite do Rato, a história do Michael Fleischer, desenhos do John Buscema e a arte final do Ernie Chan, tá bom? Esse conto aqui que nós vimos, né, o texto é do Alan Zalametz, a arte é do Ron Wilson e Dave Simmons, tá? Então voltemos aqui à nossa última história, que é o Monstro do Lago Marmet, com roteiros do Michael Fleischer, desenhos do John Buscema e arte final do Rudy Nobres, ok? Então, vamos lá? Então nós temos aqui Conan chegando a essa cidade, a cidade está toda deserta, Conan vai até o poço para tomar água, a gente vê que os moradores estão escondidos, algo acontece à noite ali, e vai chegando uma criatura por trás de Conan aqui, chega velozmente, violentamente, agarrando Conan, né, e quase tira a vida dele. Conan sente as suas costelas estalando, mas ele consegue tirar a sua espada, atingir essa criatura várias vezes ali, né, e aí ele consegue se libertar dessa criatura, mas cai exausto, né? No dia seguinte, aí e as pessoas não ajudam Conan, todos estão com medo, escondidos ali. E aí a gente vai ver que em determinado campo de batalha, né, um homem está recolhendo ali, né, os pertences, as espadas, quando a gente vê aqui quem? O Ahau, o Ahau, né? O Ahau, ele foi aliado de Meldark, né? Na edição 27, a gente viu esse cara aqui, que na verdade ele é um demônio, né? Que é um devorador de almas, ele transforma as pessoas em vermes, né? E fica devorando esses vermes, ele tem uma bolsinha que ele guarda esses vermes, que são as almas das pessoas, e ele se alimenta dessas almas. Ele queria fazer com que o seu mundo, que os outros demônios viessem para o nosso mundo, para que eles dominassem esse mundo cheio de almas, né? A gente viu tudo isso na edição 27, tá, pessoal? Tem o vídeo aqui da edição 27, se vocês olharem lá, vocês vão ver direitinho essa história aqui que tem o Ahau, né? E o Ahau, então, todos nós pensamos que ele teria morrido, né? Mas ele ressurge aqui, ó, você vê que existia ali uma certa energia dele. A história conta aqui que, na verdade, ele ficou em um paralelo, como se fosse em uma outra dimensão ali, aguardando um momento, e o momento foi que chegou uma pessoa ali, ele viu a oportunidade de devorar uma alma, ele mesmo enfraquecido consegue transformar essa pessoa em um verme e devora essa pessoa, devora a alma dessa pessoa, ganha força, e ele então vai atrás da outra pedra, porque na verdade o mago, o feiticeiro que estava com ele, né, possuía uma pedra que iria abrir um portal, né, e aí ele vai encontrar uma outra pedra semelhante que vai abrir também esse portal para que ele possa trazer os seus semelhantes, os outros demônios, para o nosso mundo, né? E aí nós vamos ver esse paralelo aqui do Ahau, né, avançando para conquistar essa pedra, contando, nós vamos ter aqui um pouco recapitulada a história aqui, como foi que Conan derrotou, como ele foi derrotado. Na edição 27, né, vamos ter isso aqui, vamos ver a caminhada dele, né, conseguindo, transformando pessoas em vermes e devorando esses vermes e buscando essa pedra. Enquanto isso, né, a gente vai ver Conan aqui seguindo para uma montanha, né, para um castelo, né, lá por quê? Porque as pessoas daquela cidade, né, admirados com a coragem de Conan e até duvidando de que ele fosse assim tão corajoso, desafiaram ele a enfrentar a criatura, aquela criatura alada, né, que atacou ele lá no começo da história. E se ele enfrentasse e matasse a criatura, ele seria recompensado. Então nós vamos ver esse paralelo aqui de Conan
Conan indo para essa fortaleza, né? E o paralelo do Ahau buscando essa pedra e buscando libertar os seus outros, digamos assim, conterrâneos lá do mundo dele, né? E aí nós vamos ver que Conan encontra uma moça, né? Essa moça está sendo atacada por um louva-a-Deus gigantesco. Ele salva essa moça, né? E essa moça então vai se chama Lia, né? Acho que é Lia, o nome dela. E aí ele vai levar então Lia para a casa dela, né? Para que ela fique em segurança. O Ahau vai lá transformando pessoas e mais pessoas em vermes e devorando a alma delas. Lia então leva, né, e Conan até o lar dela, onde nós vamos ver aqui, né, o cunhado dela, né, esse cunhado dela ali, que é o Zevevo, o cunhado dela, né? E aí ela era casada com o irmão dele e eles vão contar a história de que o esposo de Lia partiu numa viagem de barco buscando um livro mágico, né? Esse livro era muito poderoso, com feitiços poderosos, e que um dia ele retornando ali, ele acabou naufragando, mas que Zevevo não conseguiu salvá-lo, mas que o livro foi perdido para sempre. Mas nessa tentativa de salvar o irmão, ele ficou aleijado para sempre, né? E aí Conan vai tentar ir ao fundo lá desse lugar onde esse barco naufragou para tentar encontrar ali algo de valor ou até mesmo esse livro, né? Enquanto isso, o Ahau consegue encontrar a joia. E encontrando a joia, ele abre o portal e então os outros seres semelhantes dele começam a invadir o nosso planeta, a nossa dimensão aqui, né? E eles começam, então, desculpa, tossi aqui, e eles começam, então, a devorar várias almas, né? E devoram almas ali, mas o Ahau fala que antes de dominar todo mundo, né? Todo o planeta, ele precisa cumprir a sua vingança contra Conan, aquele que derrotou ele em batalha, né? E aí Conan e Lia estão aqui em um barco, Conan mergulha, né? Os dois, na verdade, mergulham ali. Ela é envolvida por esse polvo gigantesco, essa criatura. Conan salva a vida dela mais uma vez, ela fica muito grata a Conan, acaba se entregando para Conan, né? Eles têm um momento aqui de amor, e aí nós vemos o Zevevo em pé, andando, ou seja, ele não está aleijado nem nada. Aí a gente vê que tem uma coisa estranha aí, que esse Zevevo realmente tem um troço por trás desse Zevevo aí. Enquanto o Ahau está cada vez mais se aproximando de Conan, né? Transformando mais e mais pessoas em almas ali, né? E se fortalecendo e fortalecendo os seus iguais ali, e aí nós vemos Lia ali totalmente já envolvida com Conan, eles já formam um casal, quando Lia então é atacada pela criatura, olha só, a criatura alada que atacou Conan lá no início da história, né? E aí Conan vai defender, ele vai tentar impedir de toda maneira que Lia seja levada, ele ataca essa criatura, atinge ela várias vezes ali, né? Ele vai salvar Lia, ele foge para o castelo, para a torre, né? Quando Conan chega lá, ele encontra só o Zevevo, mas percebe que Zevevo está lendo um livro e que existe sangue no chão. E aí ele entende que, na verdade, foi o próprio Zevevo que matou o irmão, pegou o livro, né, esse livro místico, lançou algum feitiço sobre ele mesmo, fazendo com que ele se transformasse nessa criatura alada que atacava todo mundo, né, inclusive atacou a Lia, e ele então vai lutar com Conan. Né, uma luta difícil, uma luta realmente complicada, onde Conan a princípio começa até perde, né? É arrastado pela criatura, mas consegue no último minuto, né, jogar a criatura aqui nessa ponta aqui da escada aqui, que tem uma ponta, e acaba a criatura morrendo. E quando Conan pensa que está tudo resolvido, né, eles acabam vendo que o Ahau está lá embaixo com seus iguais ali. Então ele chama Lia, né, fala para ela então recitar o encanto que está nesse livro. Esse livro que tem vários feitiços ali, ela vai fazer isso, né? Conan vai enfrentar o Ahau,
É uma luta difícil, porque ele tem esses poderes místicos dele, e aí quando Conan já está praticamente vencido ali, ele vai então tentar tirar a alma de Conan. Só que a Lia faz o feitiço ali, que é exatamente deixar Conan sem alma, então ele não consegue tirar a alma de Conan, né? Conan então atinge ele com a espada, né? Ele acaba então morrendo ao golpe da espada de Conan ali, porque alguém sem alma o atingiu, só que os iguais dele vão se vingar de Conan, só que aí ele realmente não vai ter forças para lutar contra todos ali, só que a Lia, ela fez mais um feitiço ali, né? Ela fez com que todos aqueles, inclusive o seu marido, né, e todos aqueles marinheiros que estavam com ele, eles saíssem do mar, eles viessem, são mortos-vivos, sem almas, e agarram todos esses seres, né, que vieram lá do mundo de Warhol, os iguais de Warhol, e carregam e matam todos eles ali. Só que o preço pago por Lia para salvar Conan foi concordar que esses mortos-vivos a levassem para o mar. Conan faz de tudo, né? Ela devolve a alma de Conan, ela reverte o feitiço, mas no final aqui ela acaba sendo levada, né, por esses mortos-vivos e Conan não consegue impedir, né? E a gente vê que Conan fica muito abalada porque Conan realmente estava ali tendo sentimentos verdadeiros por ela ali, né? Era uma mulher que realmente ele estava se apegando. E aí termina a nossa última história. E aí nós temos aqui o portfólio, né? Algumas imagens de portfólio, temos aqui, ó, mais outra, né? Muito bonitas aqui, as capas, né? As capas da edição 94, a capa da edição 95, que é a capa desta edição aqui, e a capa da edição 96, tá? E aí terminamos aqui com a capa da próxima edição. E aí terminamos a nossa edição, a edição 29 da Espada Selvagem de Conan. Pessoal, muito obrigado por assistirem, um grande abraço e fiquem com Deus.